Olá, pessoal! Como vão vocês? Espero que estejam bem, né? Vamos retornar então às nossas aulas, retomar essas atividades que a Secretaria de Educação está enviando para vocês. E eu vou começar da semana 5 e 4, ordem decrescente, tá ok? Na medida do possível, vou explicando todas as atividades. Essas aulas vocês devem deixar anotação no caderno, principalmente a partir de agora, que vai contar com o meu apoio, tá bom? Porque depois, quando voltar, eu vou analisar essas atividades e pontuá-las, se possível, tá ok? Então, hoje começamos da semana 5, atividades do 8 ao 12. Das 13 às 15, eu estou dando aula para todas as turmas. Das 15 às 17, eu estou à disposição para tirar dúvida, tá ok? Espero que essas aulas sejam produtivas e eu estou com muita saudade de todo mundo. Beijão, hein? Começando então, exercício 8, semana 5. Antes de começar a atividade, eu tenho que lembrar com vocês alguns detalhes. A raiz quadrada, vocês aprenderam a calcular as raízes exatas. Tem até aquela tabelinha, raiz de 1, de 4, 2, de 9, 3. Isso dos números menores, lembra que eu expliquei para vocês? Até 20 aí, vocês calcularam. Mas agora nós vamos aprender a calcular a raiz de um número maior. Ou, se eu quisesse fazer mesmo esse processo por uma raiz de uma outra forma. Qual é a outra forma que tem? É raiz por fatoração. Esse é um dos métodos, tá? Mas existem vários métodos de calcular. Calculando por fatoração. Se eu pegar, por exemplo, a raiz de 36, você sabe lá na nossa tabelinha que dá 6. Mas por que dá 6? Pela fatoração, como é que você faz isso? Você pega o 36 e fatora. Se tem número par, divide por 2. Vamos lembrar, né? Metade, então, dividindo por 2, 18. Por 2, 9. 9 não é par mais, vamos usar o 3. 9 dividiu por 3 dá 3. 3 dividiu por 3 deu 1. Como é que ficou a fatoração do 36? Copia a raiz que existe aqui, que é a raiz quadrada, e o 2 está duas vezes. Então, você escreve 2 elevado a 2. Vezes, como é que ficou aqui o 3? O 3 duas vezes. 3 elevado a 2, e vamos resolver isso aqui. Quando a raiz é quadrada, aqui existe um 2 que a gente naturalmente não coloca. Eu vou fazer uma simplificação. Simplifico esse 2 do expoente com o 2 da raiz, porque essas operações são inversas. Então, sumiu a raiz. Ficou aqui só um 2. A mesma coisa eu vou fazer com 3 vezes, simplifico o expoente, que é a operação inversa da raiz. Potência é o inverso de raízes. O que sobrou para mim foi só o 3. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, é assim que a gente calcula uma raiz por fatoração. Fatorou, simplificou, o resultado está aí. Com qualquer outro número, a gente vai fazer a mesma coisa, ok? Vamos para a raiz cúbica. Você aprendeu raiz quadrada por fatoração, vamos aprender a raiz cúbica. Raiz cúbica por fatoração. A mesma coisa. É o mesmo processo. Exemplo, nós temos aqui raiz cúbica de 27, que eles trouxeram para vocês. O que você vai fazer? Vai fatorar o 27. 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 deu 1. Porque ele não era um número par. Desculpa, gente. Isso é falha de principiantes aí gravando, viu? 27 não deu para dividir por 2, dividi por 3. Deu 9, por 3 deu 3, por 3 deu 1. O que aconteceu? Você vai escrever essa raiz com esse índice, que é 3. Quantas vezes apareceu 3? 3 elevado a 3. Então, o que a gente vai fazer? Simplificar o 3 do expoente com o 3 do índice e some a raiz. Então, o que é a minha resposta? Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Assim, fazemos com qualquer número. Vamos seguir, então, para a demonstração geométrica, tá?
Voltando aqui, demonstração geométrica. Por que que a raiz de 36 é 6? Porque eu consigo, lembra disso? Eu consigo fazer um quadrado com 36 quadradinhos. De que forma? Dividindo em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 36 quadradinhos. Para achar a raiz, você olha para a lateral do quadrado. O quadrado possui os lados iguais e aqui tem 6 quadradinhos. Então, raiz de 36 é 6, porque eu consigo fazer um quadrado de lados iguais com 6, 6, 6. Tudo 6 aqui, né? Vamos para o raciocínio da raiz cúbica. Então, geometricamente, eu consigo fazer um cubo, onde aqui tem 3, 1, 2, 3, 3 no comprimento, 3 na altura e 3 na largura. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Completa-se esse cubo aqui, né? Então, teve 3 no comprimento, 3 na altura e 3 na largura. Estas são as dimensões de um cubo, formou o cubo. O que é, então, o volume de um cubo? Para achar o que cabe de água aqui dentro, eu tenho que multiplicar comprimento, C de comprimento, largura e altura. Vamos escrever aqui, ó, comprimento, largura e altura. Aquela velha história. A altura é representado pela letra H para não confundir com a de área, ok? Vamos, então, para a atividade. A atividade diz: José vai cercar um terreno no formato quadrado de área correspondente a 1.764 metros quadrados. Então, vamos lá, gente. Ele tem uma área, né, de 1.764 metros quadrados. É isso aqui tudo, ó. A medida de tudo isso aqui. Quanto mede o lado? Para você achar 36, que foi aqui a área, a gente fez a raiz de 36, né? Então, vim aqui, achei a raiz de 36 e deu 6. Então, para achar também a medida dos lados desse terreno aqui, que ele vai cercar o terreno com alambrado, aquelas telas. Então, você vai ter que calcular a raiz quadrada de 1.764. O que a gente faz, gente? É aquilo que eu tô dando a dica, ó. Vamos fatorar esse número e juntar de 2 em 2. Porque quando a raiz é quadrada, junta de 2 em 2. Quando a raiz for cúbica, junta de 3 em 3. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1.764. Se o número é par, a gente começa dividindo por 2. Deu 882. É par, continuo usando 2. Deu 441. Não é par. Mas eu somei os algarismos, 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Então, a soma deu um número 9, então dá para dividir por 3, porque o 9 está na tabuada do 3. 441 dividiu por 3, deu 147. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 é um número que está na tabuada do 3, então continua dividindo por 3. Vai dar 49. 49 é um número... Ó, 4 mais 9 é 13, não dá por 3 mais. A gente lembra que 7 vezes 7 é 49, dá 7. 7 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Se a raiz é quadrada, junta de 2 em 2. Como que eu calculo essa raiz, então? Você vai pegar raiz quadrada de quantas vezes o 2? 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 3, quantas vezes?
3 elevado a 2, vezes raiz quadrada de quantas vezes o 7? 2. Então, 7 elevado a 2. O que a gente faz em seguida? Simplifica. Corta o 2 do expoente com o 2 da raiz. Corta o 2 do expoente com o 2 da raiz. E o que me sobra? Sobra o 2 vezes o 3 vezes o 7. Faz essa conta, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, a medida dos lados do quadrado eu achei. É 42. Os lados são iguais. O que você vai terminar agora para saber quanto que vai gastar para cercar todo esse terreno aqui, hein? Termina você. Vamos para a atividade 9. Bom, pessoal, resumindo, como sempre, né? A atividade 9 fala de raízes por aproximação. Então, nós vamos aprender a calcular as raízes por aproximação. Exemplo, ele nos traz o exemplo de raiz de 5. O que você vai fazer? Lembra que eu gosto de passar aquela receitinha de bolo para vocês. Primeiro passo, encontramos as raízes de antes e a raiz de depois. Quem são as raízes exatas que estão antes do 5? Se eu fosse para eu escrever aqui raiz de 5 nessa minha tabelinha, o 5 estaria aqui no meio, ó. Depois do 4, 9, o 5 no meio. Então, a raiz exata de antes é o 4 e a exata do depois é o 9. Então, vamos escrever isso aqui. A raiz exata de antes é o 4, a raiz exata do depois é o 9. Então, vamos calcular. Raiz exata do 4 é o 2. Raiz exata do 9 é o 3. Se a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, não precisa ser nenhum Einstein para chegar a essa conclusão. Que o número 5 é um número que está no meio do 4 e do 9, que o resultado de raiz de 5 também vai estar no meio do 2 e do 3. Quem são os números que estão entre 2 e 3, com uma casa após a vírgula? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Porém, sabemos que raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo, que dá aquele resultado. Nesse caso aqui, vai ser por aproximação. Desculpa, gente, eu fiz aqui errado, ó. 2,2, 2,1, 2,2 e 2,3. Multiplicando, então, 2,1 vezes 2,1, 4,41. 2,2 vezes 2,2, 4,84. 2,3 vezes 2,3, 5,29. E 2,4 vezes 5,29 já passou, gente. A raiz é de 5. Se passou, não serve. Então, vai ser 2,1 ou 2,2. Que eu vou fazer? Vou usar, então, o 2,2, que é o que está mais próximo. O outro está bem atrás. Então, se é 2,2, eu já cheguei a uma resposta. É uma raiz por aproximação. Mas eu posso aproximar um pouquinho mais. E é isso que o exercício está fazendo. Para mim, uma casa após a vírgula estava tudo bem. Mas eu vou pegar esse 2,2, então, que deu 2,2, e vou multiplicá-lo mais umas 3 vezes. 2,2, 2,2, mas como? 2,1, 21, vezes 2,21. 2,22 vezes 2,22, estou aproximando. 2,23 vezes 2,23, mais um. 2,24 vezes 2,24. Vamos ver que resultado que dá isso. 2,21 vezes 2,21 deu 4,88. Tá pertinho de 5? Tá, mas vamos ver o próximo. 2,22 vezes 2,22 dá 4,92. Tá mais pertinho. 2,23 vezes 2,23 dá 4,97. Mais pertinho ainda.
2,24 vezes 2,24 deu 5,01 até o infinito lá. Porque vocês sabem que essas raízes que não são exatas, elas dão dízimas não periódicas. Gente, então aqui passou. Se passou, não serve. Então, aqui me serve aqui, então, nesse caso, a que ficou mais pertinho de todas é o 2,23. Então, vem aqui, vamos fazer a resposta? Raiz quadrada de 5, que não é uma raiz exata, é aproximadamente, uso o sinal de aproximado aí, 2,23 até o infinito, certo? Vamos usar esse raciocínio e resolver o exercício 9? O exercício 9 diz que em determinada época do ano, durante o pôr do sol, a sombra de um poste tem 51 metros de comprimento. Sabendo que a altura desse poste é dada pela raiz quadrada do comprimento da sombra. Então, se a sombra é 51 metros, a raiz quadrada de 51 vai ser exatamente a altura do poste. E o exercício pergunta, qual é a altura do poste? Então, vamos lá. A altura do poste, eu vou calcular a raiz quadrada da sombra desse poste, 51 metros. É um número exato? Existe ele na minha tabelinha das raízes quadradas? Não, não tenho 51. Você vai achar a raiz próxima ali que dá o 50. Ó, se fosse para eu escrever o 51 aqui na minha tabelinha de raízes, numeral 51 viria entre o 49 e o 64. Então, se eu fosse escrever, se existisse uma raiz exata, eu colocaria o 51 aí no meio. Então, vamos calcular? Primeiro passo, acha a raiz exata do antes, que é a do 49, e a raiz exata do depois, que é o 64. Acha essas raízes, olha lá na tabelinha. Raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8. Então, você vem aqui e escreve. Raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8. Então, o resultado da raiz de 51 vai ser um número que está entre o 7 e o 8. Quem são as raízes exatas que estão... quem são os números que estão entre o 7 e o 8? 7,1, 7,2, 7,3 e assim por diante. Para achar a raiz, você multiplica o número quadrado, você multiplica o número por ele mesmo. De novo, ali eu vou conversando, escrevendo e escrevo outro número. Então, aqui é 7,1. 7,1 vezes 7,1 deu 50,41. 7,2 vezes 7,2 deu 51,84. O que aconteceu, gente? Passou. Então, já vou parar por aqui. Não precisa nem continuar fazendo aqui, porque o número não pode passar de 51. Então, eu tô sabendo que é 7,2. Vamos tentar aproximar mais um pouquinho? O exercício quer 2 casas após a vírgula. Então, 7,2, vamos colocar 7,2, vou calcular várias vezes aqui, tá bom? 7,2, vou pôr 1, vou pôr 2, vou pôr 3, vou pôr 4, para aproximar mais. 7, quer dizer, gente, não é 7,2 não, é 7,1, né? Que de 51 passou aqui, ó. 51,84 passou, então é 7,1. 7,11... 7,12, 7,13, 7,14. 7,11 vezes 7,11 vai dar exatamente 50,55. Mais aí, até o infinito. 7,12 vezes 7,12 dá 50,69. Estou mais perto do 51. Vamos seguir? 7,13 vezes 7,13 dá 50,83. Depois desses cálculos vocês podem conferir, viu, gente? Pode usar a calculadora aí. 7,14 vezes 7,14 deu 50,97. Ó, tá bem pertinho do 51. Vamos ver se vai passar o 7,15? 7,15 vezes 7,15
passou. Deu 51,12. Se passou, não serve, né, gente? Então, o que que eu vou escrever aqui? Raiz quadrada de 51 é aproximadamente 7,14. Então, a altura desse... Olha, deu resultado. A altura desse poste vai ser exatamente 7,14 metros. Resumindo, o exercício 10 é para conseguir confeccionar os bombons caseiros aqui. Essa empresa fez chocolates branco, ao leite e amargo. 3 tipos de chocolates, né? Os bombons. Então, eu vou escrever aqui. Bombons de chocolates. Chocolates. Como é que são esses chocolates? Branco, ao leite e meio amargo. O chocolate branco, eles falam que oferece os sabores, esses sabores, e os recheios. Os recheios são 4 tipos. Quais são os recheios? Maracujá, leite ninho, morango e limão. A mesma coisa aqui, maracujá, ninho e limão. Maracujá, ninho, morango e limão. 4 tipos. O exercício quer saber, letra A, quantos tipos diferentes de bombons Ana consegue produzir? Bom, fazemos com um, repete a mesma coisa com os 4. Esse tipo de exercício usado a árvore, né, de raciocínio, chega bem próximo aí. Vamos fazer e multiplicar por 3, porque o mesmo processo é com um, com outro e com outro. Faz com um e multiplica por 3, entenderam? Bombom de chocolate branco com maracujá é 1, com ninho 2, com morango 3, com limão 4. Então, só aqui com chocolate branco, produzimos 4 tipos diferentes. Com ao leite, 4 tipos diferentes. Com o meio amargo, 4 tipos diferentes. Então, para responder a letra A, o que você deve fazer? Né? Se é 4 tantas vezes aí, você acha o seu resultado. A letra B, indique cada tipo de bombom que ela consegue produzir. Sim, então agora você vai ter que construir a árvore de possibilidades. Então, a letra B, a resposta é isso aí. Só que você completa, tá ok? Então, a letra B, você vai ter que indicar cada tipo de bombom que ela consegue produzir, então é desenhar a árvore de possibilidades. Bom trabalho para vocês, finalizando aí. Bom, vamos para a questão número 11, né? Então, o exercício 11 fala da potência do expoente fracionário. É uma propriedade que vocês aprendem agora no 8º ano, né? O que você tem aqui? Quando você tem qualquer número elevado a uma fração, então colocamos letras aí. Para transformar esse número elevado a uma fração, que o contrário da potência é a raiz, nós vamos fazer o quê? Essa base vira o radicando, então a base é igual ao radicando. O denominador vira o índice. E o numerador vira o expoente do radicando, né? Então, vamos lá? Ou seja, transformando essas letras, olha, o radicando, o A vem aqui. Aqui é o nosso radicando, que fica dentro do radical. Esse Vzinho é chamado radical. Aqui é o índice, um númerozinho que vem aqui, ó, a raiz quadrada, a raiz cúbica, tá? E o expoente do radicando vem aqui, é uma potência, né? Então, eu vou escrever aqui expoente, que é o numerador, né?
Então, vamos lá. Seguindo esse raciocínio, se eu tenho 2 elevado a 2 terços, como é que eu escrevo essa raiz? Tá um número elevado a uma fração? Então, vai ser o quê? A minha base vira o meu radicando. Então, o 2 virou 2. O índice vai ser o 3. Então, vai ser uma raiz cúbica. E esse expoente, e o numerador passa a ser o expoente. Então, o resultado disso é 2 elevado a 2 é 4, raiz cúbica de 4. Seria o cálculo, tá? Então, tô só demonstrando como é que você transforma. Menos 3 elevado a 3 sétimos. Como é que você faz? O radicando é menos 3. A raiz fica sendo sétima. Raiz sétima de menos 3. E o expoente, o numerador, passa a ser o expoente. Menos 3 elevado a 3 vai dar menos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado disso é raiz sétima de menos 27. Vamos lá, esse exercício é só para você transformar, não é para calcular, ok? Então, você segue esse raciocínio e faz os demais. Mas ele pede, ele pede para calcular. Aplicando a propriedade descrita do texto explicativo, calcule a raiz exata quando possível. Quando não der, então não calcula. Nesse caso, a gente não dá para calcular essa raiz, não é exata, né? Então, eu vou fazer a primeira aqui, letra A. 81 elevado a 1 meio, a fração. Então, vai ficar raiz de 81, quadrada, o expoente é 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, é a raiz quadrada de 81, que é 9, que está resolvido. Então, dica para você terminar, só não dá a letra C. O restante dá, ok? Pode terminar. Vamos, então, para a atividade número 12. Bom, pessoal, vamos falar das dízimas periódicas aqui, tá certo? Todo número que está escrito na forma de fração, ele é um número racional. Se 1/3 é um número racional e ele representa uma fração, 1 dividido por 3 dá 0,33333. Esse número que vocês sabem que ele é racional é uma dízima periódica. Periódica por quê? Porque tem um número que fica repetindo aqui depois da vírgula. E esse número que fica repetindo até o infinito é só do algarismo 3. Então, a gente fala que o período dessa dízima é 3, porque ele só fica repetindo o algarismo 3. Se eu pegar outra fração, por exemplo, 2.300 dividido por 99. Se eu dividir esses números, vai dar exatamente 23,2323 até o infinito. O que eu vou poder dizer? Que ela é uma dízima periódica de período 23, 23, 23. Então, são 2 algarismos dessa vez, ok? Tem mais algumas coisas para falar para vocês das dízimas periódicas, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá? Porque essas dízimas periódicas, elas são compostas e simples, mas deixa de uma outra oportunidade. Vamos nos ater a essa atividade aqui. O que o exercício quer? Ele fala que o planeta tem 2/3 de água, né? Apesar de que tem água e a água potável é pequena a quantidade. Mas a água mais é salgada, né? São os mares, oceanos. Então, nós temos, letra A, ele quer saber qual é a forma decimal da fração que representa a área coberta por água do planeta. Bom, se são 2/3, eu vou pegar esse 2/3 e dividir.
2 por 3. Dividindo 2 por 3, você vai ter um resultado aí, vou deixar para vocês fazerem, tá? Esse resultado vai ser formado, você tem que colocar aí a dízima. Existe dízima? Faz a conta, se for dízima, você coloca. Aí ele pergunta na letra B: o número decimal correspondente à área coberta por água do planeta é uma dízima periódica? Se for, você coloca sim. E qual que é o período? Se não, você coloca não, não é dízima periódica. Vou deixar para vocês finalizarem, certo? Abraço, até a próxima atividade. Eu vou calcular o tempo aqui, vamos passar para a semana 4, se der, ok? Vamos então para a atividade número 12. Bom, pessoal, vamos falar das dízimas periódicas aqui, tá certo? Todo número que está escrito na forma de fração, ele é um número racional. Se 1/3 é um número racional e ele representa uma fração, 1 dividido por 3 dá 0,3333. Esse número que vocês sabem que ele é racional é uma dízima periódica. Periódica por quê? Porque tem um número que fica repetindo aqui depois da vírgula. E esse número que fica repetindo até o infinito é só do algarismo 3. Então, a gente fala que o período dessa dízima é 3, porque ele só fica repetindo o algarismo 3. Se eu pegar outra fração, por exemplo, 2.300 dividido por 99. Se eu dividir esses números, vai dar exatamente 23,2323 até o infinito. O que eu vou poder dizer? Que ela é uma dízima periódica de período 23, 23, 23. Então, são 2 algarismos dessa vez, ok? Tem mais algumas coisas para falar para vocês das dízimas periódicas, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá? Porque essas dízimas periódicas, elas são compostas e simples, mas deixa de uma outra oportunidade. Vamos nos ater a essa atividade aqui. O que o exercício quer? Ele fala que o planeta tem 2/3 de água, né? Apesar de que tem água e a água potável é pequena a quantidade. Mas a água mais é salgada, né? São os mares, oceanos. Então, nós temos, letra A, ele quer saber qual é a forma decimal da fração que representa a área coberta por água do planeta. Bom, se são 2/3, eu vou pegar esse 2/3 e dividir. 2 por 3. Dividindo 2 por 3, você vai ter um resultado aí, vou deixar para vocês fazerem, tá? Esse resultado vai ser formado, você tem que colocar aí a dízima. Existe dízima? Faz a conta, se for dízima, você coloca. Aí ele pergunta na letra B: o número decimal correspondente à área coberta por água do planeta é uma dízima periódica? Se for, você coloca sim. E qual que é o período? Se não, você coloca não, não é dízima periódica. Vou deixar para vocês finalizarem, certo? Abraço, até a próxima atividade. Eu vou calcular o tempo aqui, vamos passar para a semana 4, se der, ok?